meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui congregados ao redor da Palavra de Deus e hoje eu quero comentar um parágrafo muito especial que está em Apocalipse capítulo 3, onde Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia como o princípio da criação de Deus. Todos nós sabemos que isso tem a ver com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja verdadeira, esta é a nova criação. Não tem nada a ver com a velha criação, é a nova criação feita pelo poder da palavra falada. Veja, o segundo Adão desceu à terra nesse tempo do fim, com o título de propriedade em suas mãos, Apocalipse 10, logo depois que ele deixou o santuário celestial, cumpriu todos os requisitos da redenção, em Apocalipse 5, então ele desce agora, veja, e encarna em sua igreja para cumprir o propósito que Deus havia deixado para esse tempo do fim, porque isso não poderia ser feito antes das bodas do Cordeiro, não poderia ser feito antes que a igreja de Jesus Cristo estivesse manifestada sobre a terra, para que ele pudesse agora cumprir aquilo que o primeiro Adão não fez, ou seja, criar, trazer uma nova criação, trazer a igreja, porque a igreja é o haja, ela é a Eva que não pode cair, o que não vai cair, porque ela é preordenada para estar aqui no tempo do fim, de pé, de acordo com Efésios 1, ela seria sem mancha, sem mácula, sem ruga, veja, aonde marido e mulher, Cristo e a igreja, estariam unidos, de acordo com Efésios 5, Paulo disse, grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Agora, todos nós sabemos que a criação foi totalmente executada pelo Senhor Jesus. Veja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa é a verdade. Então, Apocalipse 3, verso 14, nós temos a mensagem do Espírito através do anjo à era de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Agora vem o ponto, o princípio da criação de Deus. Todas essas profecias estavam apontando para esse tempo do fim, quando tudo seria restaurado outra vez à condição original, de acordo com Joel 1, de acordo com Efésios 1, verso 10 e demais escrituras. Quando Jesus desceu à terra, ele veio como um homem, ele veio para cumprir as leis da redenção. No Velho Testamento, nós temos uma expressão chamada Goel, G-O-E-L, Goel, ou seja, o Redentor. Então Deus se fez carne, veja, porque não havia ninguém digno, ninguém que pudesse pagar o preço da redenção, porque o preço era muito alto e muito caro. Veja, se requeria, primeiramente, alguém que tivesse um sangue puro, que tivesse nascido não pela via do casamento, mas pela via da palavra falada. Alguém que pudesse pagar o preço da redenção, alguém que tivesse amor e alguém que quisesse fazer isso. Então, o próprio Deus, amando a sua igreja, ele se fez carne através de Maria. Ele tinha amor no seu coração e ele tinha então condições de pagar o preço, porque ele nasceu através da virgem, seu sangue era limpo, era o sangue do próprio Deus. Então, ele quis, por amor, pagou o preço no Calvário, foi para a sepultura, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu. Então ele esteve lá por 2000 anos, intercedendo por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro. E depois que terminou a intercessão, como sumo sacerdote, veja, ele então se levanta do santuário celestial e vem até onde estavam os anciãos. Veja, Apocalipse 5, cumpre os requisitos, veja, lhe deram testemunho de que ele era da raiz de Davi, portanto, humano e digno. Ele pagou o preço da redenção e tudo que foi requerido do Goel
ele cumpriu. Então veja, ele toma o título de propriedade que Adão havia perdido e que estava na mão de Deus. Veja, Adão tinha poder para dominar, para controlar, mas o mais importante, para criar. Ele perdeu isso. Então ficou esse título de propriedade nas mãos de Deus, esperando que se apresentasse um parente redentor e pudesse reclamar os direitos da redenção. E é exatamente isso que acontece em Apocalipse 5. Nosso Senhor Jesus Cristo, homem, o segundo Adão, pagou o preço, atendeu os requisitos, então ele reclama agora, veja, o direito de redenção. E ele desce a terra em Apocalipse 10, aquela foi sua descida, veja, e ele vem agora para um casamento, exatamente para isso, porque ele tinha que trazer a igreja verdadeira, veja, ou melhor, tinha que trazer a noiva, não mais igreja. Igreja foi durante as 7 eras, mas agora veio o grão verdadeiro, uma outra figura, o grão verdadeiro, veja, não mais igreja, mas a noiva agora, e essa noiva deveria aparecer aqui através da palavra falada, veja, não poderia vir através de outra forma, porque ele veio trazer o haja, veja, para tanto tinha que haver na terra um ministério profético, veja, Deus profeta sobre a terra, para cumprir aquilo que o primeiro Adão não cumpriu. Veja, por isso, Jesus Cristo, quando andou aqui há 2000 anos atrás, não criou nada. Ele pegou o pão, multiplicou o pão. Pegou o peixe, multiplicou o peixe. Quando precisou de dinheiro para pagar os impostos, Pedro teve que pescar o peixe que havia engolido uma moeda. Sendo ele a palavra, ele sabia onde estava o peixe e onde estava a moeda. Pagou os impostos então. Mas ele tinha que cumprir os direitos de redenção para que pudesse, como homem, como segundo Adão, recuperar os direitos de redenção. Veja, e Deus dá a um homem uma esposa para reproduzir-se. Então veja, Deus tinha uma igreja, ele tinha uma esposa para ser manifestada. Veja, e ele então agora se manifesta nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando aqui estava o Eliezer, o mensageiro de Apocalipse 10:7, ele junta a cabeça com o corpo, se realiza as bodas do cordeiro, não a ceia, as bodas, e agora então o segundo Adão está apto agora para cumprir o propósito para o qual Deus levantou a igreja aqui no tempo do fim. Então, na mensagem à era de Laodiceia, a irmã trata desse assunto na página 303, referindo-se a Apocalipse 3 e o verso 14 e São João capítulo 1. Então ele diz assim: mas agora ele está no meio da igreja, Jesus Cristo, enquanto está ali revelando quem ele é nesta última era. Veja, durante as eras houveram apenas reformadores, mas no tempo do fim haveria um profeta sobre a terra, e certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, como disse Amós no capítulo 3, verso 7. Então veja, eles se denominam autor da criação de Deus, isto é, uma outra criação. Isso tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador dessa igreja. Então ele veio aqui no tempo do fim para trazer o selamento, para trazer a pedra de coroa, veja, para consagrar o tabernáculo depois de 7 eras. Salomão demorou 7 anos. Logo depois, Deus desce em forma de Espírito Santo, escondido atrás de uma nuvem, e se esconde atrás do véu. Aqui agora, depois de 7 eras, o Espírito Santo desce numa nuvem, Apocalipse 10, e vem se abrigar agora atrás de peles humanas para consagrar a casa. Vejam, ele é o criador dessa igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Isso é muito grande. Veja, um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se manifestar em Maria. Ele mesmo cumpriu sua palavra de promessa na Virgem. Veja, logo então veio Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Agora, aqui no tempo do fim,
um anjo veio a nós, veja, e a palavra do anjo é a palavra de Deus para se materializar em nós. Veja, a exemplo da virgem lá atrás, a igreja aqui também é uma virgem para conceber, veja, do segundo Adão. Ele vem agora para reproduzir-se em carne humana através do seu corpo, que é a igreja. E aqui já tem agora uma igreja de pé, criada por ele. Veja, ele é o criador dessa igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Como Espírito de Deus, ele desceu e criou na Virgem Maria células das quais nasceu o seu corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que corpo, veja, ó Pai, me preparastes. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um homem Deus, ele era o filho de Deus, ele era da nova criação. Ali está o grande plano predestinado por Deus. Deus fez o homem para morar no homem, mas isso não poderia ser feito sem que o plano da redenção estivesse completo, sem que a palavra fosse falada e Deus pudesse se reproduzir outra vez em carne humana. Por isso, ele esperou por 2000 anos, mas aqui no tempo do fim, quando chegasse a era da pedra angular, quando chegasse o tempo da perfeição, quando chegasse a hora da palavra se tornar carne, veja, nos dias da voz do sétimo anjo, veja, quando na vinda do Filho do Homem, veja, ele era da nova criação, o homem e Deus se encontraram e se uniram. Essa é a resposta de São João 17. Veja, ele foi o primeiro dessa nova raça. Se ele foi o primeiro, deveria haver um segundo, um terceiro e assim por diante. Ele é a cabeça dessa nova raça. Colossenses 1,18. Veja, ele é a cabeça dessa nova raça. Veja, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou da velha criação, agora, em união com Cristo, ele se tornou nova criação de Deus. Veja, quando a cabeça desceu para entronizar-se, para acoplar-se, veja, marido e mulher, veja, Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma nova criação. Efésios 4,24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja, esta nova criação não é a velha criação reformada. Não é. Ou não poderia ser chamada de nova criação. Veja, isso é algo muito grande. Isso é exatamente o que diz que é nova criação. É uma outra criação distinta da velha. Ela é o haja. Veja, ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão, através da linhagem do piedoso Isaac. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. E ele é o primeiro dessa criação. Isso é algo muito grande. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador, criando para si uma parte de sua criação. E esta é a verdadeira revelação de Deus. E este foi seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e se ver ainda no meio da igreja, como autor dessa nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isso acontecer. Por seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta nova criação. E ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isso acontecer. De que outra maneira ele poderia saber que estaria no meio da igreja recebendo glória de seus irmãos, se ele não se garantisse?
Deus se garantiu. Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que ele sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizassem, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você não está contente em pertencer a ele? Pergunta o profeta. Deus te abençoe, deixe aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.